Como é que vocês estão hoje? Está tudo bem aí? Como é que está? Deus abençoe. Nós vamos começar um momento de ministração que o Senhor me deu uma palavra alguns anos atrás, vários anos atrás, e eu consegui compilar essa palavra, deixa eu abrir aqui, de uma maneira bem objetiva, e essa palavra ela foi passada para mim, foi ensinada na verdade, o conceito, através dos meus pais espirituais, que é um casal de americanos. Ele partiu para o Senhor há 5 meses atrás. O nome dele é Joe Pranger, não está mais entre nós. O nome dela é Anne Pranger, também, enfim, ela está bem velhinha. Eu sinto de talvez não conseguir lá ver tão rápido. Eu espero que o Senhor a conserve para que eu consiga vê-la. Mas esse casal, há mais de uns 24, 25 anos atrás, sobrenaturalmente me encontraram e assumiram sobre a minha vida o papel de paternidade espiritual, e eles começaram a me ensinar exaustivamente sobre a Bíblia. Algumas vezes vieram para o Brasil especificamente para dizer para nós: reserve uma semana, nós vamos locar uma sala de hotel e vocês vão passar uma manhã inteira com a gente durante 7 dias, aliás, um dia inteiro durante 7 dias juntos. Sentávamos com uma caderneta na mão e uma caneta, isso aconteceu em Londrina algumas vezes, e a gente escrevendo tudo que eles ensinavam. Eu e a Anne, o Daniel era pequeno, o Davi, não sei se estava nascido ainda, estava nascido, e nós aprendemos e recebemos muita coisa. Então eu entendo o poder da paternidade espiritual. Eu hoje estou aqui diante de vocês como uma paternidade, uma figura de paternidade espiritual. Veja que é bem diferente. A paternidade biológica tem uma responsabilidade, a paternidade espiritual tem outra responsabilidade. A paternidade espiritual, ela tem a responsabilidade de ensinar, de preparar você, de projetar você, de ativar você, e existe poder nisso. Existe poder em você estar debaixo de uma paternidade espiritual que reconhece em você quem você é e projeta você para os sonhos de Deus. O interessante é que é uma unção específica que Deus derrama sobre a autoridade espiritual. Para quê? Para que a igreja consiga, para que os filhos espirituais consigam avançar no reino, para que eles consigam ir mais longe no reino. Então, o que eu vou passar para vocês hoje são coisas que nós aprendemos há mais de 25 anos atrás, que tem movido a nossa vida. E se tem uma coisa que não tem feito a gente desistir, não tem feito a gente viver de mazelas e mazelas da alma, não tem feito a gente abandonar a fé, ou sequer pensar em abandonar a fé, é porque está enraizado em nós uma palavra que é inabalável, que revela quem nós somos, que revela quem Deus é, revela a nossa identidade e o nosso propósito nessa vida. Então, comunidade bíblica Logos, eu quero trabalhar com você um breve tema, para que a gente possa nos aprofundar um pouquinho mais sobre a nossa identidade em Cristo, e quero falar com você em cima dessa ideia da paternidade espiritual. Então ouça como um pai falando para você, não para afrontar, não para bagunçar aquilo que você acredita na sua teologia, mas alguém que vai trazer para ajudar você a se despertar e ajudar você a ser vitorioso e triunfante, porque aqueles que caminham com Cristo não são derrotados. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Isso não significa que nós estamos acima de pessoas, pisando em pessoas, significa que nós somos abençoados, e nós precisamos viver como filhos de Deus, plenos, abençoados em todas as áreas. Eu acredito que tem áreas na sua vida, assim como tem na minha, que nós ainda precisamos deixar o Espírito Santo fluir e governar, e quando Ele governa, as coisas mudam, amém? Então vamos lá, Rafão, me ajuda aí. Eu quero ler um texto com você, pode passar, querido, próximo, isso, quero ler um texto com você, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele começa dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É importante que você entenda essa palavra, em tudo. Aí ele continua dizendo: e todo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo estava falando sobre uma obra soberana do Espírito Santo, que é nos preparar não para sermos apenas vitoriosos nessa terra, mas a obra do Espírito Santo é nos preparar para sermos vitoriosos até o dia do Senhor, para que a gente não retroceda, para que a gente não tropece, para que a gente não desista da nossa caminhada, isso é, para que sejamos firmes, para receber da mão do Cordeiro a coroa que nos é proposta, para que Ele olhe para nós e diga: bem-vindo, ou vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino que eu preparei para vós. Essa é a declaração que Jesus está esperando falar para cada um de nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo que existe uma obra de Deus que está sendo feita, e ele revela que essa obra, ela está sendo feita no todo do nosso ser. Está falando sobre o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Vamos tentar entender um pouquinho essa dinâmica e essa dimensão, porque nós temos talvez algumas indagações, algumas perguntas, quando se trata do nosso ser, quando se trata da nossa vida. E a gente pensa: mas poxa, por que Deus me deu emoções, se as minhas emoções podem me levar para baixo? Por que Deus me deu um corpo, e esse corpo pode padecer? Por que não poderia ser diferente? Por que Ele não poderia me fazer mais forte? A grande verdade é que existe toda uma dinâmica espiritual dentro da nossa composição. Vamos começar entendendo que Paulo está falando sobre espírito, alma e corpo, mas eu quero ir de trás para frente, então eu vou de corpo, alma e espírito. O corpo, isso aqui, faz assim com a sua mão, toca em você, vai lá, corresponde por favor. Sabe o que significa isso? Isso aqui é uma matéria, essa matéria vai passar. Se Jesus não vier ou arrebatar você, essa matéria vai passar. Nós tivemos um caso de muitas pessoas que morreram durante a pandemia. Estamos de pé hoje, e daqui a 2 minutos podemos não estar mais de pé. Podemos estar saudáveis, fortes, daqui a 1 mês podemos estar completamente acamados, porque esse corpo de matéria, ele foi desenhado de uma forma que ele é naturalmente frágil. Cada dia que passa, nós vamos ficando mais velhos, nós vamos perdendo mais a percepção ao nosso redor, do mundo ao nosso redor, nós vamos ficando mais fracos, nós vamos ficando mais suscetíveis às situações e circunstâncias da vida. Então, esse corpo está caminhando gradativamente num processo onde cedo ou tarde nós iremos alcançar o que chamamos de velhice e vamos chegar até a morte. Então o nosso foco é entender o que Deus espera através desse corpo. O que é esse corpo? Ele faz parte de nós, mas ele representa visão, ele representa o olfato, ele representa a audição, representa o paladar e o tato. O que ele está falando aqui sobre os 5 sentidos? O braço é importante, a perna é importante, mas os seus sentidos você percebe e você interage com o mundo. Você sente o mundo, você vê o mundo, você ouve o que está sendo falado aí. Então esses 5 sentidos são os pontos de acesso na sua vida, que faz com que você receba a comunicação do mundo e faz com que você se comunique com o mundo. Nós ouvimos notícias todos os dias, nós ouvimos palavras todos os dias, e a maneira como a gente geralmente reage é baseado naquilo que vem de informação para dentro de nós. E essas informações, elas passam por esses 5 sentidos. Então esse é o nosso corpo, ele é usado como um fator reacional. O nosso corpo reage, ele é reagente. Tudo que eu sinto lá dentro, na minha alma, é expressado através do meu corpo reage. Então vamos passar para a segunda camada, ou a segunda esfera do ser humano. Quem nós somos agora por dentro? Nós temos uma alma. O que é a alma? A alma é a nossa mente, nossa habilidade de compreender, nossa habilidade de discernir, de projetar, de sonhar, está ligada às nossas emoções. Algumas pessoas são mais tristes, algumas pessoas são mais melancólicas, outras pessoas são mais eufóricas, extrovertidas. E Deus fez cada um de nós de uma maneira única e de uma maneira especial.
Existe um perfil dentro de você, que é um perfil único, e Deus deseja usar a maneira como você é, para a glória dEle. Tudo que tem em você, na sua alma, é para a glória de Deus. Agora, a alma é um campo importantíssimo, que a própria ciência não conseguiu ainda decifrar. E por que a ciência não conseguiu decifrar? Porque a alma, ela tem recâmaras, que quanto mais o homem estuda, mais ele passa a entender que ela é muito mais profunda e mais ampla do que a gente imagina. Quando se trata da mente, a mente do homem, ela é inalcançável. Sabe por quê? Porque existem ideias que ainda não vieram e que vai vir, e pode ser através de você. Existem projetos que ninguém nunca pensou, invenções que o homem nunca sonhou, que estão guardadas na nossa capacidade de projetar e de sonhar. Isso é a nossa alma, envolve a minha mente, envolve as minhas emoções e as minhas vontades. Isso é a minha decisão e as minhas escolhas. Então eu não tomo escolhas ou decisões a partir do meu corpo físico. As minhas decisões, elas são feitas na minha alma. Eu não ajo primeiro no corpo. Primeiro acontece uma ação na minha alma, e o meu corpo é apenas um reagente. Alguém não pega um copo de bebida porque eu vou pegar um copo de bebida e vou tomar só porque a minha mão ou minha boca está interessada em tomar. Algo foi gerado na sua mente, desceu ao seu coração, e o seu corpo apenas reagiu e correspondeu com aquilo que está sendo gerado lá dentro. Por isso eu preciso dizer para você que o diabo não está interessado no seu corpo. Para ele tanto fez como tanto faz se você veste mini saia, para que saia, se você anda nu na rua, se você bebe, ele não importa isso, ele não está preocupado com o seu corpo. O seu corpo não tem valor para o diabo. O seu corpo é usado como moeda de troca, para conquistar, seduzir, para oprimir, para controlar e governar outras pessoas. Isso sim, como moeda de troca. Mas o seu corpo não tem valor para o diabo, porque ele é uma matéria que está caminhando para a decomposição. Qual é o alvo do diabo? O alvo do diabo é a sua alma, porque é aí onde você decide. É na sua alma, porque é aí onde você se contamina. É na sua alma, porque é aí onde você pode viver ou morrer. É aí onde você pode ser vitorioso, e é aí onde você pode ser fracassado. Então a nossa alma, que isso é a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade, é extremamente poderosa. Poderosa para decidir, para dizer não, mas para dizer sim. Poderosa para retroceder, mas poderosa para avançar. É no campo da alma que as pessoas se maltratam. É no campo da alma que as pessoas ficam travadas. É no campo da alma que as pessoas não prosperam e que as pessoas podem prosperar. É no campo da alma que as pessoas se veem como elas são. É no campo da alma que elas podem olhar para si e dizer assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então é importante que a gente entenda que tem algo aqui dentro de nós, uma segunda camada, que corresponde a uma esfera de sentimentos e emoções. E os sentimentos e as emoções precisam ser bem cuidados. E eu vou te explicar por quê. Porque a alma, ela vive de percepção. E nós precisamos dar a percepção certa, ou expor a nossa alma ao ambiente correto, para que a nossa alma possa desfrutar e possa reter o que é bom. O apóstolo Paulo, falando aos filipenses, disse assim: julgai todas as coisas e retei o que é bom. Ele está dizendo, vai ter muita coisa por aí, mas você precisa ter a sabedoria, você precisa ter o discernimento de pegar apenas o que é bom para você. Mas como que eu vou saber o que é bom ou o que não é bom? Por exemplo, onde que a gente aprende o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é bom? Nós aprendemos em casa com os nossos pais. Nossos pais falam o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Nossos pais batem na nossa mão dizendo que a gente deve pegar ou não deve pegar. Mas na verdade o que a gente aprende é quando a gente olha os nossos pais fazendo alguma coisa, tomando decisões, agindo e interagindo com o mundo ao redor deles. Então muitos de nós fomos mal ensinados acerca do que é certo e acerca do que é errado. Digo para você que eu conheço pais que não tem problema nenhum com relação ao suborno. Como assim o suborno? Vai passando
na blitz, e a blitz para, e o pai fala assim, ó, não fala nada aí, menino, e dá um dinheiro para o guarda. O guarda também, corrupto, que aprendeu que não tem problema ser corrupto, ele pega aquele dinheiro, guarda. A criança que está do lado vai ouvir o pai falar alguma vez, olha, cuidado, seja verdadeiro, fale a verdade, não minta, não roube. Mas o que ficou gravado foi o que o menino viu. Isso é, o exemplo vai ser mais forte ou tão forte quanto as nossas palavras. Então, se nós não temos uma base sólida sobre o que é o ensino e educação do que é certo e do que é errado, nós corremos o risco de tomar decisões em cima de um entendimento que foi gerado em nós, que é falso. Pais que não eram convertidos, amigos ou líderes que não eram totalmente de Deus, pessoas que não tinham uma índole boa, um caráter bom para nos ensinar, então nós fomos aprendendo. Então, quando a nossa alma percebe algo ao redor, ao nosso redor, ela capta aquilo e ela corresponde de alguma maneira. Cuidado com a sua alma, isso é, cuidado com a sua mente, cuidado com as suas emoções e cuidado com as suas vontades. Aqui nós podemos viver e aqui nós podemos morrer. Aqui nós somos vitoriosos ou aqui nós somos derrotados. O seu corpo vai apenas somatizar. Às vezes a gente se dá ao excesso de comida para suprimir ou preencher um vazio interno. Às vezes se doam ao sexo ilícito para suprimir um vazio, uma lacuna interna. Às vezes se doam à mentira para poder suprimir um espaço e um vazio interno. E existem várias coisas que a gente pode ir pegando da vida e trazendo para nós como se fosse certo, fazendo decisões erradas e terminamos morrendo e terminamos nos tornando escravos. E essa escravidão, ela começa a ser refletida na nossa vida. O nosso corpo é o construtor daquilo que a nossa alma decide. Podemos construir pobreza, podemos construir angústia, depressão profunda, e por aí vai. Eu sei o que é depressão, eu sei o que é síndrome do pânico, eu sei onde o diabo me pegou em um dado momento, com uma mentira que ele plantou, e não plantou no meu corpo, ele plantou uma mentira na minha mente, porque no meu corpo eu faria, sai daqui em nome de Jesus, mas na minha mente, ele trabalhou com conceitos errados que já estavam ali, e ele me manteve preso por 2 anos, escravo emocionalmente. Foram os 2 anos mais infernais que eu já vivi na minha vida, de angústia, de medo, síndrome do pânico, pavor. E sabe o que acontece? Quando nós estamos hiperfocados em nós, na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nós tiramos o foco de Deus, nós tiramos o foco do lugar certo. Quanto mais você olha para você, pior a sua situação fica. Porque em algum momento você pode fracassar, em algum momento você pode tropeçar, em algum momento você pode não prosperar. Então, quanto mais você olha para você, pior a sua alma fica. E é por isso que o apóstolo Paulo também nos ensina: tire os olhos das coisas que são de baixo e olhe para as coisas que são do alto. O salmista Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nós precisamos entender para onde olhar. Existe um lugar de socorro, existe um lugar de vida, mas nós precisamos talvez deixar com que a nossa alma, essa segunda esfera nossa, ela possa ser ajustada pela palavra e pela presença do Espírito Santo em nós. E aí vimos agora para quem nós somos de fato. Nós somos Espírito. Deus nos fez Espírito. A palavra nos ensina, conforme o apóstolo Paulo acaba de falar à igreja de Tessalônica, a palavra nos ensina que nós somos um espírito, que nós temos uma alma e nós habitamos dentro de um corpo. Você pode repetir comigo? Diga assim: eu sou um espírito, eu tenho uma alma, isso é, sentimentos, e habito dentro de um corpo. Sabe o que significa isso? Que nessa ilustração está muito bem definido quem você é, o que você pode ter e onde você pode chegar. O seu corpo é limitado,
a sua alma pode ser enganada. E o seu espírito? Seu espírito é o lugar da comunhão, seu espírito é o lugar do discernimento, seu espírito é o lugar da consciência. Eu vou te explicar. Quando Deus pegou o homem e criou do pó da terra, Deus pegou um punhado de pó, formou um boneco, e a Bíblia diz que ele soprou. Essa palavra que fala que ele soprou, ela usa o termo pneuma. Ele soprou um vento. Esse vento que ele soprou foi a vida. O homem se tornou alma vivente quando o espírito dele passou a viver dentro dele. Então veja, quando o nosso corpo acaba no túmulo, nossa vida continua no Senhor. E existe um ponto central que o crente precisa entender. E se a gente sair daqui hoje com isso em mente, nós vamos poder decidir da maneira certa, nós vamos poder rejeitar as mentiras do diabo, e nós vamos poder nos apossar de tudo o que Jesus garantiu e conquistou e prometeu para nós. No nosso espírito é o lugar onde nós temos comunhão. Agora, as boas novas é o seguinte: você é um espírito, Deus fez você para Ele se relacionar com você. Em João capítulo 4, versículo 24, a palavra diz que Deus é Espírito e que nós só podemos adorá-lo e agradá-lo em Espírito, se nós fizermos isso em Espírito e em verdade. Lá em Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ver no processo, tanto que Deus cria todas as coisas, e quando Deus cria o homem, Ele diz: façamos o homem conforme o quê? Nossa imagem e nossa semelhança. Então, Deus é Espírito e Ele nos deu a habilidade, Ele nos tornou semelhantes a Ele, nós também somos o Espírito. A comunhão não acontece na alma, a alma sente o que acontece da comunhão no Espírito. Deus não fala com a sua alma, Deus fala com o seu espírito, com quem você é. A sua alma, ela sente, compreende, decodifica para você o que Deus está falando para você. O seu espírito é o lugar de comunhão com Deus. Sabe o que é poderoso nisso? O diabo não tem acesso ao seu espírito. O diabo não sabe o que se passa no seu espírito. O diabo não sabe dos depósitos de Deus no seu espírito. As promessas que Deus faz, elas residem dentro do seu espírito. O diabo não tem acesso ao seu espírito. Em outras palavras, o diabo não tem acesso à sua essência. O diabo não tem acesso a quem realmente você é, porque o seu espírito é o lugar de comunhão. Deus estabeleceu que quer ter comunhão com você, e Ele preparou um lugar específico, onde eu e você podemos ter comunhão com Ele. No espírito é o lugar de discernimento, discernimento de espíritos, o que é de Deus e o que não é de Deus. A alma pode ver um corpinho bonito e dizer: uau, que coisa maravilhosa. Mas quem tem o Espírito de Deus vai dizer assim: é bonito por fora, mas o que está dentro é do diabo, eu não quero parte, eu não vou me envolver com isso. Discernimento. Quem tem o Espírito de Deus sabe onde tem trevas. Quem tem o Espírito de Deus sabe onde tem lixo espiritual. Quem tem o Espírito de Deus não se envolve com as coisas do diabo, não é enganado, porque o Espírito em você não permite. No seu espírito você fica. Quantos já ficaram incomodados aqui? Você foi falar com alguém, você ficou incomodado. Às vezes a gente passa perto de pessoas, não é sobre julgar, mas cara, não, a gente sabe, aquela pessoa ou está endemoniada, ou tem um negócio ruim ali nela, porque o teu espírito, ele testifica quem é filho e quem não é filho, quem faz parte do reino e quem não faz parte do reino. Vamos lá, segue o próximo aí. Romanos 8, do 8 ao 11, nós vamos ver essas três esferas reveladas em algo que o apóstolo Paulo fala em Romanos, quando ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que ele quer falar sobre carne? Aqueles que não estão em Cristo, aqueles que estão vivendo no pecado, aqueles que estão sendo conduzidos pela alma, aqueles que estão sendo conduzidos pelos desejos desse mundo, essas pessoas não podem agradar a Deus. Aí ele continua no versículo 9: vós porém não estáis na carne. Espera aí, vós quem? De quem que ele está falando? Olha, eu acho que ele está falando de mim. De quem que ele está falando?
está falando de mim e de você. Vós, porém, não estáis na carne. Espera aí, se eu não estou na carne, ele está dizendo especificamente, direcionando a sua palavra para um grupo de pessoas que já tiveram uma experiência com Jesus, e elas foram avivadas no seu espírito, o seu espírito passou a viver, e elas passaram a ter comunhão com Deus. Por isso ele está dizendo, vocês não estão na carne, porque quem está na carne não agrada, mas vocês estão no espírito. Aí ele lança uma questão: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele estava falando isso por conta de uma crise teológica, de ensino naquela época, onde as pessoas estavam querendo falar quem era de Deus e quem não era de Deus, baseado em detalhes que Deus não estava estabelecendo. Então Paulo está falando, se é que Deus está em você, então você não vai estar na carne, nem fazer a vontade da carne. Aí ele continua, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então vamos explicar aqui. Não tem esse negócio de dizer, era muito legal, era uma pessoa muito boa, faleceu, foi para o céu, porque Deus é misericordioso. Nós não sabemos o último momento, não sabemos o momento do arrependimento, eu não sei de nada, mas eu preciso me apegar à palavra e não suposições de homem, não vontades de homem. O que a palavra está dizendo aqui, ó, no versículo 9, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como que eu sei que eu tenho o Espírito de Cristo? Porque a palavra diz que se eu confessar com a minha boca e acreditar no meu coração que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, então eu sou salvo e tenho a vida eterna. Você sabia que existem crianças que elas crescem na igreja e elas nunca confessaram com a boca que elas são de Deus, que elas eram pecadoras e que elas se arrependem, que Jesus agora é o Senhor e Salvador, e elas entram na igreja, participam de ministério e podem estar caminhando, indo para o inferno, porque o básico ela não fez. O que é o básico? Eu estou confessando Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você está aqui por algum motivo, ao longo da sua vida, você nunca fez uma decisão por Jesus, de dizer, Senhor, entra na minha vida, transforma a minha vida, Tu és o meu Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, eu acredito em Ti, você precisa fazer essa oração. Ou a palavra está dizendo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E você só pode ter o Espírito de Cristo quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso que a palavra ensina. Então nós temos que ser específico com as pessoas, com os nossos filhos, específicos conosco. A minha decisão por Jesus, a minha decisão gerou um posicionamento, e esse posicionamento gerou uma responsabilidade. Isso é, a minha decisão de seguir a Jesus disse, eu não vou mais viver para agradar a carne, eu quero viver para agradar o Espírito, eu quero viver pelo Espírito, eu quero agradar a Deus, eu quero viver uma vida reta, eu quero viver uma vida plena com Jesus. É possível, por quê? Porque quem está no Espírito é conduzido pelo Espírito. Então vamos lá, só continuando. 10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então ele disse, se o Espírito Santo de Deus está em você, quem você é está vivo. Deixa eu só recapitular, quando alguém não aceita Jesus, não recebe Jesus, ela vive baseado na alma. A alma é o governo, as emoções é o governo. A alma está triste porque ela foi conversar com uma irmã e a irmã não está muito bem hoje, a minha alma fica triste, então toda a minha vida vai ser uma vida triste. Eu vou ficar me sentindo derrotado porque alguém me disse que eu era derrotado. A pessoa se move pela alma, e a alma, ela hoje é uma coisa, amanhã é outra. Nenhum momento você vai ver na palavra, a palavra dizendo assim, siga o seu coração. Ela está dizendo, ande no Espírito e não satisfarás a vontade da carne. A sua alma pode ser inabalável, pode estar forte hoje, mas se acontecer alguma coisa, você pode comprometer uma vida inteira. Então, se a alma estiver bem, maravilha. Se ela não estiver bem, ainda assim eu estarei bem, porque a minha força, a minha esperança, a minha vida não vem
vem dos meus sentimentos, não vem das minhas emoções, não vem das minhas vontades, vem daquilo que Deus diz a meu respeito. No seu espírito tem um depósito que diz todos os dias quem você é. Você é amado, você é vitorioso, você é mais que vencedor, você tem esperança, você tem vida, você tem recursos. Deus ama você, você é filho, você é alvo do amor dele. Aleluia, aleluia. E se Cristo, versículo 10, está em vós, o corpo, que a gente falou, isso aqui está se decompondo, está acabando, alguns mais rápidos que outros, mas está indo embora. O corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Já falei outras vezes, mas não custa relembrar. Justiça, o que é justiça? É o devido pagamento, ou a justa causa daquilo que eu mereço receber. Se eu roubei, eu vou preso. Se eu menti, eu preciso arcar com o que eu falei. Se eu caluniei, eu preciso arcar com as consequências da minha calúnia. O que é a justiça? Ela vai olhar o que você fez e vai julgar você por aí, vai te dar um veredito final. O que a Bíblia está dizendo aqui é que se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas ele está falando agora sobre o Espírito, quem eu e você somos. O Espírito vive por causa da justiça. Pastor, como assim o Espírito vive por causa da justiça? Porque a palavra diz que Cristo é a nossa justiça. Como assim? Eu e você não merecíamos e não merecemos o cônjuge que temos, não merecemos as oportunidades que temos, não merecemos as bênçãos que temos. Se a gente for olhar por quem somos naturalmente, não merecemos. Por que nós merecemos? Porque Cristo se fez justiça por nós, e Ele gerou o que a gente chama de graça, Ele nos deu de bom grado. Mas o que nós merecíamos? Merecíamos a morte. Todos nós iríamos pagar com a nossa própria vida, porque a Bíblia diz, aquele que pecar, a alma que pecar, aquela morrerá. Era assim antes de Jesus. O homem cometia um pecado, ele não conseguiria pagar, e quando ele fosse pagar era com a própria vida, mas ele já não voltaria de novo para fazer um outro pecado, já morria por ali. Então Deus envia Jesus, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a justiça de Deus afeta a nossa história natural, interrompe um ciclo natural na nossa vida e nos transporta para uma vida espiritual. O que ele está dizendo com isso? Que a justiça de Deus, Jesus se fez pecado por nós. O que eu merecia receber era morte, Ele me deu vida, só que Ele não me deu qualquer vida, isso é, Ele morreu no meu lugar. E o fato dele ter morrido no meu e no seu lugar, Ele não me deu qualquer vida, Ele me deu vida eterna. Então hoje em meu espírito, eu tenho uma convicção, que se eu ficar doente e morrer, se eu tiver um acidente e morrer, se alguém me der um tiro e morrer, o meu corpo físico, ele vai se decompor debaixo da terra, mas eu tenho plena convicção, eu estarei com Cristo, assentado nas regiões celestiais, sendo recebido por Ele, e eu vou passar ali, não é 1 ano, 2 anos, é a minha vida inteira com um novo corpo, com uma nova mente, eu vou ser completamente transformado. Então essa é a esperança do crente. O crente que entende que ele tem a justiça de Deus nele, ele tem o perdão dos seus pecados, ele tem a purificação do seu corpo, e ele tem a vida abundante, a vida eterna. Por isso que nós devemos ser o povo mais feliz da face da terra. É por isso que o próprio apóstolo Paulo dizia assim, mesmo quando eu sou esbofeteado, eu não sou derrotado. Mesmo quando alguém me esfaqueia, quando alguém me joga a ser naufragado no mar, ainda assim eu não estou destruído. Sabe por quê? Porque nós não baseamos a nossa vida por aquilo que esse corpo sente.
Nós não baseamos a nossa vida por aquilo que a nossa mente pensa. A nossa vida precisa ser baseada na nossa vida espiritual. Isso é no nosso espírito. E no meu espírito a palavra está dizendo: Deus tem comunhão comigo. Deus tem comunhão comigo e com você. Toda hora, 24 horas por dia, Deus está aí. 24 horas por dia, Deus está amando você. 24 horas por dia, Deus está perdoando você. 24 horas por dia, Deus está abençoando você. 24 horas por dia, Deus está ajudando e prosperando você. Se olharmos pela visão do Espírito, prosperaremos em tudo, mesmo nos momentos difíceis. Versículo 11: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós. Quantos aqui tem o Espírito de Deus? Meus irmãos, essa é a vitória do crente. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. A grande notícia que Paulo está trazendo em Romanos capítulo 8 é o seguinte: nós estamos padecendo naturalmente por uma cronologia temporal no nosso corpo. Biologicamente as coisas vão passar, mas ele está dizendo: existe resolver. E é na igreja que a gente não vai gostar de ver o outro, não vai ser uma coisa legal às vezes. Vai lá e resolve os teus problemas, porque Deus não tem nada a ver com aquilo que você gerou. Pede misericórdia a Ele para resolver aquilo. Então o diabo, ele investe na mídia, porque através da mídia ele está mandando mensagens subliminares, que está passando uma impressão errada de conceitos, de princípios e de valores para os nossos filhos. E rápido, olha, eu lembro, não sei se foi o Davi, quando era menor, estava jogando um jogo no iPad, daqui a pouco ele gritou: ai! Eu falei: o que foi? Não, nada. Que foi? Não foi nada. Cheguei lá, deixei o jogo acabar de novo. Quando acabava, aparecia rapidamente no canto aqui 3 fotos rápidas de uma mulher gritando com os seios balançando, um seio enorme balançando. O que é que meu filho tem a ver de ver aquilo? Um jogo de criança, de pular, de pegar pontos, de fazer... é a maneira como o diabo tem de se introduzir numa geração, e eu vou te explicar a razão disso. O diabo sabe que a melhor maneira de destruir uma geração é contaminando as crianças. Se ele conseguir acessar uma criança, ele tem uma grande probabilidade de conduzir essa pessoa escrava pelo resto da vida. Eu gostaria que você entendesse. Se houver um entendimento diferente, depois se você quiser trazer uma base bíblica, não tem problema, mas veja, a justiça de Deus, ela foi revelada ao nosso espírito, que é quem nós somos. A sua vitória não está na alma, não está no corpo. A sua vitória está no espírito. E quando o seu espírito, ele está governando sobre a sua alma é vitoriosa. Quando o seu espírito, através da sua alma, governa sobre as suas atitudes no seu corpo, o seu corpo é vitorioso. O que é que eu quero dizer? Impressões, marcas, ficam para sempre. Elas podem não te afetar como te afetavam lá atrás, mas elas estão ali. E esses conceitos e padrões que o diabo gerou através de inserções na sua e na minha mente, é a área, é o tendão de Aquiles, é o espinho da nossa carne, que a gente vai precisar constantemente nos precaver e nos proteger pelo resto da vida. Pessoas que têm problema na área de homossexualidade, por exemplo, é muito fácil dizer: meu irmão, tem que ser homem, meu irmão, para com isso, tem que ser mulher, tem que ser mais feminina, tem que ser mais macho. Beleza, tem que ser, e de fato tem que ser, mas nós não sabemos a luta que o indivíduo está enfrentando, e ele está enfrentando uma luta terrível, porque ele não tem culpa nenhuma, e em algum momento o pai se descuidou, a mãe se descuidou, e lá atrás o diabo encontrou uma brecha e mandou uma inserção na mente, ou foi tocado, foi maliciosamente acessado. O que é que aquilo gerou? Gerou uma impressão. O que é que essa impressão faz? Quando se trata do que a gente chama impressão sexual, o que é que essa impressão faz? A Bíblia fala no início de tudo, em Gênesis, que o homem ele foi feito, criado para uma mulher.
e aquela mulher foi criada para um homem. Deus criou Adão para Eva e Eva para Adão. Seria muito legal que a gente assumisse o compromisso com uma mulher ou com um homem e passássemos o resto da nossa vida sem nos envolver com ninguém. Essa é a realidade de hoje? Sim ou não? Não é a realidade. Muitos de vocês aqui, antes de ser casado com a pessoa que você é casado hoje, se envolveu de várias formas, sexualmente ou emotivamente, tem outras palavras, sensualmente, com outra pessoa. Aquilo gerou uma impressão, a primeira impressão sexual que foi gerada em você, estabeleceu um padrão no seu cérebro, uma impressão digital. Sabe o que significa isso? Significa que foi gerado um momento, ainda que ilícito, um momento de despertamento, uma área que não deveria ser despertada quando nós somos crianças ou éramos crianças. O diabo acessou e fez esse despertamento. Agora que está despertado, o cérebro tem uma função: relacionar-se sexualmente. E é por isso que existem crianças, pré-adolescentes e adolescentes que são muito mais sexualizados, sensualizados, porque eles foram despertados sexualmente. O cérebro dele está fazendo o que foi gerado para fazer. Você teve um despertamento com alguém, aí ele começa a buscar onde está aquela pessoa, começa a buscar aquelas impressões, começa a buscar aquelas memórias, começa a buscar aquele momento. Mesmo pessoas que tiveram problemas de terem sido abusadas, elas estão despertadas, elas lutam com aquilo porque afligiram, mas elas lutam com aquilo. Agora, onde que eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar com isso é que quando nós somos acessados, a nossa alma tem uma impressão, gera-se um padrão. Nós vamos precisar colocar cercas ao redor daquela área pelo resto da nossa vida. É por isso que tem pessoas na homossexualidade que se convertem, que elas lutam o resto da vida para não cair, para não deslizar, para não pecar. E não é porque são ruins, não. Miserável, pecador, você não vale nada. Não é, não. Eram inocentes quando foram acessados, foram pervertidos. O diabo miserável, infeliz, acessou a história dessa pessoa para mudar o futuro dela, para mudar o rumo dela. Pastor, então o negócio está feio. Está feio enquanto nós não somos igreja. Quando nós nos levantarmos para ser igreja e começarmos a viver pelo Espírito e começarmos a ensinar o que está sendo ensinado hoje, a partir dos nossos filhos, nós vamos entender o seguinte: ainda que nós tenhamos uma luta na nossa alma, uma debilidade na nossa alma, nós não somos uma alma, nós não somos um conjunto de emoções, nós somos Espírito, e esse Espírito, a Bíblia diz que o diabo não toca, o homem nunca acessou, a maldade nunca entrou, aqui só existe amor, aqui existe pureza, e é aí onde eu entendo na minha mente a justiça de Deus. Eu fui perdoado, eu fui redimido, e aí tudo se faz novo. Você passa a viver um estilo de vida virgem, não por causa que aquilo que você cometeu, alguém cometeu contra você, mas porque você entendeu, Deus, o Cristo fez tudo novo em você. Mas essa é uma realidade aqui dentro, no meu espírito, na minha essência. Você não foi afetado no seu espírito por um abuso. Nesse final de semana eu falei um pouco sobre abuso, já que eu estava falando sobre identidade. Falei sobre abuso sexual. E uma jovem me procurou e falou assim: você não tem noção quanto você me libertou de ter explicado sobre isso. Ela falou: muito obrigado, se a sua vinda aqui foi só para isso, eu preciso te dizer, hoje eu estou liberta. Eu entendi que o que eu estou sentindo é na alma, mas eu não posso ficar olhando para a alma, eu tenho que ver o que Deus está falando comigo. E onde Deus fala com você? Deus fala em espírito, Ele fala no seu espírito, porque a sua alma pode alterar, a sua alma pode conduzir para um outro lado, mas o seu espírito testifica com você. Não se preocupe, Deus está com você, Ele te ama, Ele te redimiu, você é puro, você é pura. Então nós temos que viver em espírito, aleluia. Romanos 6,18 vai dizer: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso é, uma vez que nós não somos mais alguém que anda reagindo
aos ataques que um dia fizeram a nós, aquelas impressões no nosso cérebro que ficou gravada, seja sobre a mentira, o caráter no roubo, o que for, sobre a área sexual, nós não estamos mais nisso. Uma vez que nós fomos libertados do pecado, quando fomos libertados do pecado, meu irmão, quando Jesus entrou na sua vida, agora Ele apagou a condenação do pecado, a maldição do pecado. Você é santo em Jesus, e é por isso que o diabo não pode com você. O diabo tem parte com pecadores, mas o diabo não tem parte com os santos, porque os pecadores fazem a vontade do diabo. Os santos, esses são redimidos pela justiça de Jesus. Sabe que a parte difícil, que a pessoa fala assim: pastor, mas você está dizendo que você nunca erra? De jeito nenhum. A gente está dizendo que nós não vivemos na prática do erro, e não vivemos dando a nossa vida ao erro, e não correspondemos que, o cair é do homem, tem problema não, isso a gente faz mesmo. Soltei um palavrão, não tem problema não. Eu menti aqui, tem problema não. Eu pensei impuramente aqui, não tem problema. Tem problema. Temos que ouvir o Espírito, porque se ouvir a alma, ela vai dizer, está tudo bem, é tudo muito relativo. Nós somos plenos e completos quando nós vivemos o Espírito. É aí onde nós somos vitoriosos, santos, justificados, redimidos e prósperos, amém? Romanos 8,6 vai dizer o seguinte: porque a inclinação da carne é o quê? Morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. No pecado, o que ele produz? Morte. A gente fica mal, fica doente, fica angustiado, nossa alma fica doente, mas ele está dizendo a inclinação do Espírito. Isso é o fato de eu não estar focado em mim, não estar focado nas minhas emoções. Eu quero falar um minutinho sobre isso. Vai me levar a ter vida e vai me levar a ter paz. Sabe o que é paz? O mundo pode estar caindo ao seu redor, pode estar acabando tudo ao seu redor, você está em paz, você está tranquilo, o seu coração não se abala. Por quê? Porque você está focado no Espírito. Eu preciso dizer isso para você agora nessa noite, porque eu já passei por muitas dessas coisas que eu estou te falando, ou quase todas, se não todas. Nós não podemos tentar justificar o que é injustificável. Quem vive pela alma está propenso a fazer a vontade da carne, e nós lemos antes que aquele que faz a vontade da carne não agrada a Deus. Precisamos aprender a subjugar nossas emoções e nossas vontades. Como que a gente subjuga? Qualquer coisa que seja contrário, nós temos que ter um mecanismo que a gente mesmo gere, porque o Espírito Santo já gerou, e a gente vai dizer assim: isso é nocivo, vai me matar, vai afetar meu casamento, vai destruir os meus filhos, vai levar a minha prosperidade, eu não quero. Tem que tratar o pecado como pecado, tem que tratar o pecado como morte, tem que tratar o pecado como veneno. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? Nos posicionando e nos inclinando ao Espírito. Minha esposa me conhece e sabe, algumas vezes coisas acontecem e a minha alma por alguns minutos começa a ficar angustiada, e eu não aceito. Eu vou me levantar e eu vou falar comigo mesmo, que eu não faço isso na rua. Às vezes quando eu faço eu estou só, então talvez alguns de vocês não viram ainda, mas Anilei, talvez Kate, Tiago, Anne, cara, já vou falar logo: sai, não, está errado, não quero, parou, e pronto. Acabou ali, vou respirar, acabou, não vai vir. Porque se eu for justificar que não tem problema não, tem que ficar triste mesmo, tem que sofrer a injustiça, não, qual é o problema? Nós somos seres humanos. Desculpe, eu estou num corpo humano, mas a minha essência é espírito, e se eu ficar com a minha essência baseada no que é a minha alma, no que é o meu corpo, eu vou viver sendo chicoteado pelo diabo, porque o diabo só veio para uma coisa: matar, roubar e destruir. Mas o meu Jesus, ele veio para trazer vida, e vida em abundância, isso é, vida e paz. Nós precisamos decidir pela vida e pela paz, precisamos viver a vida plena. O meu espírito produz justiça, essa justiça, isso é, produz o perdão e a graça, essa graça produz a vida é projetada para a minha alma, eu fico alegre, eu fico feliz. Alguém que vive angustiado, não estou falando que você não possa viver momentos de tristeza, porque até o teu semblante triste vai revelar um momento que você está passando, mas é o teu espírito, é como você se posiciona. Então veja, a vida ela flui para a sua alma. Não aceite viver prostrado,
Não aceite viver com conspirações na sua mente. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, Isso é uma desgraça. Isso é depender do homem, é esperar do homem aquilo que só Deus pode fazer por mim e por você. Quem te ama de verdade, que nunca vai te abandonar, chama Deus, Yahvé, o seu Pai. O seu foco não é nem em você, e o seu foco também não é em homem. O seu foco é em Deus. Ele tem tudo o que você precisa. Mas o melhor de tudo é o seguinte: Ele já colocou dentro de você tudo o que você precisa. Você não tem falta de nada. Fala comigo: eu não tenho falta de nada, porque Jesus, pelo seu Espírito, me deu todas as coisas que eu preciso. Aleluia. Então um espírito que vive a vida, ele ativa essa vida na alma, e essa vida da alma, ela é transferida para o corpo. Puxa vida, vai rápido o tempo, né? Me dá mais uns minutinhos, eu já vou. Quando vocês estão assistindo o jogo também, vocês vão até meia-noite, não liga, não reclama. Vai lá, segue o próximo aí, Rafão, por favor. Não é esse não, ali não foi. Tá bom, não tem problema, vou aqui já. Andar no Espírito é ter consciência da minha essência. Então nós estamos falando sobre andar no Espírito, sobre viver no Espírito. Tudo isso que eu falei aqui é para revelar como isso funciona, como é que está aqui dentro de mim. Mas como que eu vou viver no Espírito? Como que eu vou caminhar no Espírito? Andar no Espírito é ter consciência da minha essência. Se você não sabe quem você é, qualquer apelo fútil te seduz. Um carinha mais bonitinho vai casar com você e te trair na lua de mel. Uma menina mais ajeitadinha vai falar doce com você, mas vai ser uma megera dentro do casamento. Por quê? Porque a essência, ela não é aquilo que eu tento imitar ou transparecer. A essência é aquilo que eu vivo o tempo todo, na minha casa, na minha igreja, com a minha família, com os meus amigos. Quem caminha comigo vai ver o Paulo que está aqui, vai ser o Paulo que viaja com os meninos no carro, que fica até no quarto do hotel, que me vê como que vê como eu trato as pessoas. Isso é essência, e eu tenho que ter consciência dessa essência. A sua essência é a sua identidade. Qual é a pergunta que a gente faz sobre a nossa identidade? Quem sou eu? E se eu perguntasse para você hoje, quem é você? Se você não sabe quem você é, qualquer apelo fútil te leva. Quem é você? A nossa tendência é responder quem sou eu baseado naquilo que eu faço. E esse é um grande erro. Porque quem é você? Eu sou pastor. E é uma coisa que os nossos não têm aqui, né? Como assim? Qual é o seu nome? Pastor Tiago. Quem é você? Reverendo Silas. Cilada. Não, a gente tem a tendência de relacionar a nossa identidade com a nossa atividade profissional ou ministerial. O que você faz é resultado da sua essência, isso é, do dom que está dentro de você, que tem uma ação para frutificar. Mas quem você é? Você é alguém que tem um valor. Olha essa música aqui, que o Lucas passou o final de semana cantando essa música. Eu vou tocar essa música aqui hoje, hein? Quero que valorize, do Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, e essa é verdade, é uma verdade. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Quem é você? Você é um ser, você é alguém. Você não é um acidente. Oi? Toca aí. Que nota você está? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha a sua identidade aí, ó. Vamos lá. Ele está em você, o Espírito Santo se move
move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Olha o que acontece. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você consegue entender? Quando nós sabemos quem somos, não importa o que eu faço, o que eu deixo de fazer profissionalmente ou ministerialmente, eu sou um ser, eu sou alguém, isso é, Deus me fez uma pessoa, e como uma pessoa, Ele colocou a sua atenção sobre mim, Ele colocou o seu amor sobre mim, a sua esperança, a sua alegria, Ele colocou o bom depósito, Ele deu para mim a própria vida, que é o seu Espírito que está em mim. Hoje eu tenho a vida de Deus, porque Ele viu em mim um valor, então Ele colocou em mim um valor inestimável. Eu e você, quando andamos nisso, nós não temos outro caminho, nós exaltamos a Deus, nós agradecemos a Deus. Tiremos os olhos da nossa carne e olhemos para o nosso espírito, para que flua a vida. Quem sou eu? Somos filhos, criados à imagem e semelhança de Deus, e como filhos, em João capítulo 1:12, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você não pode ser filho se infiltrando numa família. Eu conheço uma pessoa que disse assim: eu fui adotado, porque eu forcei a barra e Ele me adotou, agora eu sou filho. Não é a adoção no papel. Antes do papel tem uma coisa chamada amor, identificação. Uma pessoa adotada, foi visto nela um valor, independente do que ela estava vivendo ou de como ela estava vivendo, alguém viu um valor na vida dela. A adoção, ela não acontece porque eu quero ser adotado, a adoção acontece porque alguém me escolheu. Cara, isso é lindo, isso é poderoso. Eu poderia não estar aqui, porque houve uma tentativa de aborto sobre a minha vida. Muitos poderiam não estar aqui, mas foi Deus quem nos escolheu. Deus nos colocou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E olha, você nem poderia existir. Tinha alguns que talvez estivessem mortos hoje. Nós existimos porque alguém nos escolheu. Ele nos escolheu, nos fez filhos e ainda nos deu a herança de tudo aquilo que Ele construiu no universo. Tem valor maior do que isso. Então Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E em Romanos 8,17 diz que através de Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus. Isso é tudo que Deus tem. Vamos tocar aquela outra música, varão? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo o que Deus construiu é seu. E Deus não está falando sobre coisas materiais, Ele está falando sobre coisas eternas, é seu.
está falando sobre alegria, está falando sim sobre bênçãos. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4, vai dizer que Ele nos abençoou nas regiões celestiais com toda a sorte de bênção. Isso não é para escravo, isso não é para bastardo, isso é para filhos. Filhos são aqueles que foram adotados. Então em Deus nós temos uma herança, porque Ele nos fez filho. Lá atrás Ele nos criou, lá atrás Ele nos redimiu, mas diz que nós somos co-herdeiros em Cristo. Aqui está a grande maravilha. Como nós fomos criados à imagem e semelhança, em Gênesis, fala que imagem e semelhança. Imagem é essência, ninguém muda quem você é. O pecado não muda. Você vai encontrar pessoas que são filhos de Deus, que às vezes abandonaram e estão na sarjeta. Não muda quem eles é. Se der uma limpada, uma ajustada, ele volta de novo a viver como ele estava vivendo. Em Gênesis, nós recebemos a imagem e semelhança. Com o pecado anulou a nossa semelhança. O homem passou a ser semelhante ao pecado, ao mundo. Herdeiros de Deus, eu recebo a primeira herança de Deus, imagem e semelhança. Perdi a semelhança, Jesus vem e me faz co-herdeiros. Em Jesus, agora eu posso ser semelhante. Isso é, eu posso agir igual, eu posso pensar igual, eu posso viver igual, eu posso ser abençoado conforme Ele é abençoado. E eu preciso afirmar para vocês, o amor que Deus tem por Jesus não é maior do que o amor que Ele tem por você. Não é maior. Sua vida é preciosa. Você pode não estar se vendo como alguém que tem valor, mas a sua vida é preciosa. Deus ama você tal como ama Jesus. Deus ama Jesus tal como ama você. Ele não faz acepção de pessoas. Quando Ele olha para você, Ele vê essa herança poderosa de Jesus, Ele vê a imagem de Jesus. Ele não rejeita você. Deus não rejeita você. Deus não deixa você de lado. Deus não anula você. Deus não pisa em você. Deus não enclausura você. Deus ama você. Ele não conspira contra você. Ele não conspira contra você. Deus ama você. Você é amado pelo Senhor. Se tivesse que morrer de novo, Jesus morreria, porque você vale a pena. Errou muito, pecou muito, não tem problema, isso não define você. Você é conforme a imagem, e agora em Cristo, por causa da justiça, você também é semelhante a Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Vamos lá, Rafão, mais um rapidinho voando, amado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, muito obrigado pelo teu amor em nossas vidas, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Toda a identidade revela para nós de onde eu vim e para onde eu vou. Se você nasceu do ventre de uma mulher, que não era lá essas mulheres, deveria ser, era uma pessoa rude, era uma pessoa perdida na vida, era uma prostituta, isso não define quem você é, porque quando você se encontra em Jesus, não é sobre o ventre que te gerou, é sobre o Espírito que te restaurou, é sobre o Espírito que te regenerou. Não importa qual foi a sua história, não importa de onde você veio, o que importa é que você tem uma origem, a sua origem é Deus. Deus é a sua origem, e Ele também é o seu destino. Então de onde eu venho e para onde eu vou? A minha identidade precisa fazer essa pergunta. Nós temos que entender que nós somos eleitos. Na minha origem, no meu destino, eu sou eleito. Isso é, eu fui escolhido por Deus. Cara, você foi escolhido por Deus. Você é salvo? Sou salvo, pastor, tenho certeza. Por quê? Porque Deus me elegeu antes da fundação do mundo, conforme Efésios fala. Foi Deus quem escolheu você. Sabe que a melhor parte disso aqui? Quando você não podia fazer nada por Deus, ainda assim Ele te amou e Ele te escolheu. Quando você não era nada, quando você não era ninguém, Ele viu você, Ele elegeu você, Ele selou você, e Ele disse, é meu e ninguém toca. Ele disse, vou te emprestar para a terra, você vai ficar na terra durante um tempo, por um propósito, mas depois você vai passar a eternidade comigo. Ele está esperando por nós, Ele está esperando por nós. Vai chegar um momento que nós estaremos completamente conectados a Ele, completamente. Efésios capítulo 1, do 4 a 6 vai dizer, Ele nos elegeu, Ele nos elegeu. Salmo 139
39, vai dizer que Deus nos fez no ventre da nossa mãe e escreveu um livro sobre nós. Tem um livro sobre você. Tem um livro sobre você. Tem um livro. Qual é o seu nome, querido? Tira sua máscara e diga para mim. Valdeci, tem um livro nos céus sobre você. E não é uma história de fracasso. Não é uma história ruim. Deus não escreve nada ruim sobre o seu povo. Romanos 12, 2 vai dizer que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O que Deus tem para você é bom. Jeremias 29, 11 vai dizer que são planos e projetos de bem e de paz, para te dar um futuro e um futuro de esperança. Então veja, você acha que Deus tira momento para ficar conspirando contra você? Eu sei o que você fez no verão passado, você não presta. Tudo que Deus pensa sobre você é maravilhoso, é lindo, é incrível. E eu quero declarar para você que esse livro foi escrito antes de você existir. Deus quer me controlar de jeito nenhum. Ele só está dizendo, se você tiver afim de viver os meus projetos, eu quero revelar a você. Que hoje seja gerado no seu coração o desejo de parar de ficar olhando para as mazelas da alma, porque a alma te leva aos fracassos da infância, te leva às debilidades do caráter, te leva às infertilidades familiares que você já viveu no passado, mas o Espírito te leva a sonhar o que Deus pensa sobre você, os sonhos eternos de Deus. Graças a Deus por isso. No dia que meus pais espirituais me ensinaram sobre isso, eu não precisei mais ficar olhando, por que não aconteceu? Por que é assim? Por que tal pessoa fez? Acabou. Eu só quero pensar sobre o que o meu verdadeiro pai pensa sobre mim. Eu só quero pensar e sonhar sobre o que esse livro maravilhoso fala a meu respeito. Tem muito mais, poderia ficar mais 1h30 aqui para finalizar. Nós vamos ficar de pé e nós vamos cear. Nós vamos selar essa noite, nós vamos selar essa palavra, nós vamos selar esse momento diante de Deus. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é um mandamento. Vou repetir, para que todos ouçam em bom e alto som. A Santa Ceia não é invenção da igreja, para os crentes virem e tomar um suquinho de uva junto e um pão. Não. A Santa Ceia é Deus dizendo para você, eu amo ter comunhão com você. Essa comunhão de mesa, de estar junto com Ele hoje, participando do pão e do vinho, significa que Ele está nos preparando para lá na frente, na eternidade, termos uma comunhão plena. Hoje nós temos a representação. Então vamos lá, a ceia é um mandamento. Os filhos de Deus, o povo de Deus, eles precisam andar em comunhão, e a maneira como nós expressamos que estamos em comunhão com Deus é através da Santa Ceia. Quando eu não participo da Santa Ceia, porque eu não estou em comunhão e não quero comunhão, eu já estou tomando a decisão dizendo, nem crente eu sou, nem gosto, não tenho parte com esse Jesus. Mas todo aquele que vem para Jesus, ele precisa passar pelo batismo, e depois do batismo ele passa a uma aliança de comunhão, e a aliança de comunhão, não é você que escolhe entrar na mesa do Senhor, é Ele que disse, você é digno de vir à minha mesa, e Ele recebe você na mesa dEle. Quando Jesus foi, na noite em que Jesus foi traído, você vai ver isso nos evangelhos, o apóstolo Paulo também falando à igreja em Corinto, Jesus tomou o pão e o cálice, e Ele fez um sentido figurado, uma imagem para os discípulos entenderem. Pegou o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Isaías diz que o corpo dele foi pregado na cruz do Calvário, e esse corpo levou o seu e o meu pecado, a sua e a minha iniquidade. Esse corpo levou as minhas doenças e as minhas enfermidades. Então, quando eu participo, eu como desse pão que vai ser entregue aqui a você, eu estou dizendo obrigado, Jesus, porque tudo aquilo que poderia vir sobre mim, sai de mim, não vai estar em mim, porque o Senhor já levou sobre si. Então muitos de vocês vão receber cura, muitos de vocês podem experimentar o perdão agora. Se você não está bem no seu coração, você vai falar com Jesus, Senhor, me perdoa por algo, Senhor, conserta o meu coração, mas não fique sem participar da mesa do Senhor. Por quê? Porque o seu pecado não define você. Se tem um pecado, confesse e se arrependa. E eu quero, por que eu deixei para o final? Porque tudo que foi falado aqui
é uma palavra rema de Deus. Nós vamos selar vida no Espírito hoje. Nós vamos pregar mais sobre isso, ensinar mais sobre isso, mas nós vamos selar hoje à noite, que ao você ingerir do pão, tomar desse cálice, que significa nova aliança, isso é, acabou esse negócio de sacrifício, eu tenho que fazer para merecer, não, eu vou agora declarar: Senhor, eu quero viver a plenitude no meu espírito, eu não quero depender mais da minha alma, eu não quero mais tomar decisões erradas, então me guia, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Vamos lá então, você vai fazer o louvor, Paulo. Enquanto o Paulo se prepara com um grupo para ministrar ao Senhor, as pessoas podem sair por aqui, vir aqui na frente, vem pelo meio e sai pela lateral, mas você já pode começar vindo, pode sair do seu lugar e nós vamos cear juntos. Você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice e depois a gente vai cear junto, e isso é um privilégio, é noite de alegria, é noite de celebração, porque Jesus está aqui, e Ele está dizendo, é mais uma expressão de comunhão, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, muito obrigado. Os céus para buscar nos resgatar, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Agora que você tem o pão e você tem o cálice na sua mão, alguém não pegou, que falta pegar, nós vamos tomar juntos, e olha, nós vamos declarar agora, e aí você já vai entrar no refrão dessa canção, quebrou aí, dá a base para ele por favor, e você assume por favor, vamos lá? Nós vamos tomar e já vamos no refrão, tá bom? Então você vai comer do seu pão agora, e vai tomar do cálice, glorificando a Jesus, porque nós somos nova criatura. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, teu é
e acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Falamos aqui sobre debilidades da alma, crises da alma, ansiedades da alma, lutas da alma. Você decide hoje, baseado no que foi falado, na carne, isso é, na alma, não tem como agradar a Deus. Se você olha para a alma, você vai sentir dor, vai sentir solidão, vai sentir um aperto no peito, vai se sentir a pior pessoa do mundo, e não tem como agradar a Deus tentando pensar diferente, porque quando você olha no seu espírito, você é mais que vencedor, você é amado, você é precioso, e sim, você tem um valor. Então hoje é uma noite de decisão. Decida como você quer andar, decida como você quer viver, e eu quero orar hoje por você, para que Deus te dê graça, para que seja arrancado de dentro de você esse hiperfoco na sua alma, para que seja mudada a sua mente, que haja renovação de mente hoje, mas para que haja uma experiência, porque é quando temos uma experiência que é gerada uma nova impressão. Assim como eu disse, que na área sexual, o diabo gerou uma impressão errada, com uma experiência com Deus, gera-se uma nova impressão, e aí o seu cérebro, a sua vida, não vai querer mais aquela velha impressão, ele vai querer o novo. Se você quer essa nova impressão, e você vai decidir agora, dizer: Jesus, eu quero ser regenerado. Você vai falar assim mesmo: eu quero ser regenerado em cada área que ainda não está rendida a Ti. Escolhe, fala assim: eu tomo uma decisão, eu escolho viver pelo Espírito, eu escolho viver em Ti, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa nessa noite tem uma causa, tem uma situação. Essa pessoa precisa do teu auxílio, precisa do teu socorro. Todas elas são pessoas muito boas, pessoas excelentes, pessoas amadas, alvo do teu amor, mas por algum motivo o diabo colocou uma tristeza, o diabo colocou uma mancha, o diabo colocou uma enfermidade na alma, o diabo marcou com um trauma. E aquilo que foi marcado nas trevas, com o intuito de gerar morte, de gerar destruição, nós pedimos agora, pelo auxílio do Espírito Santo, que cada uma dessas vidas tenha uma experiência contigo. Gera uma experiência de amor, gera uma experiência, batiza com teu amor, sela a vida dessa pessoa, muda, regenera, revigora, fortalece, vivifica. Você é abençoado. Espírito Santo, toca nessa pessoa. Se você puder coloca a sua mão aqui, no centro do seu corpo, bem em cima do seu estômago. Eu profetizo que do seu interior, conforme a palavra diz, fluirão rios de água viva, esperança, vida, perdão, paz, fluirão rios de água viva em você. Você é pleno, você não tem necessidade de nada, você não precisa da aprovação do homem, você não precisa de nada, você é livre, é cortado todo vínculo com o passado, com a necessidade da autoaprovação. Você é livre. Que o Senhor te abençoe, que fluam os rios de água viva sobre você, que o Senhor te faça pleno. Uma semana de vitória. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.